A gente tá vivendo uma nova aberração de obras com cara de IA. Sabe quando você tá vendo um filme recente e pensa, será que isso aí foi escrito por IA? Gere uma música sobre um rei narcisista que acredita ser bom. Em ritmo de selva. Minha imagem é magistral, eu sei. Oi, eu sou a Diana, escritora, e eu demorei pra gravar porque tivemos uma infestação de insetos aqui no nosso quarto. E a gente resolveu não resolver, então agora o quarto é das borboletas. Vamos lá, primeiramente, por que dizem que artes feitas por IA não têm alma? Porque não tem subjetividade. Aquilo que o ser humano produz de dentro para fora é baseado em experiências. O que a IA faz é simplesmente obedecer comandos. Então, por mais bonito que algo possa parecer, não tem vida. A Vlange já fez um vídeo aqui no YouTube mostrando como identificar um livro que foi escrito por IA. Muita gente foca no lance do travessão, mas não é o travessão que dedura se uma coisa foi escrita por IA. Assim, particularmente eu tenho uma relação complicada com travessão. Porque para mim travessão é diálogo. Ah, mas segundo as normas do português está correto usar no meio do texto. Foda-se. Pra mim é diálogo. Quando eu vejo travessão no meio do texto, eu fico meio bugada. Dá um rancinho assim, tipo, por que você não usou parênteses? Por que você não usou vírgula? Dá até pra usar itálico. Mas brincadeiras à parte, não é só o travessão que dedura, tem outros vícios de linguagem. E vale dizer que aquelas ferramentas de detecção de IA não são confiáveis. Tem algumas ferramentas que se você joga o texto lá, ele diz a porcentagem de chance daquilo ter sido escrito por IA. Só que se você joga um texto que foi escrito há 100 anos atrás, ele vai detectar IA. Machado de Assis realmente estava muito à frente do seu tempo, porque desde aquela época ele já usava IA. Mas teve um caso literário recente que eu vi por aí, que a menina simplesmente esqueceu o comando do ChatGPT no meio do livro. Aqui está o texto que você pediu. Se quiser, eu posso fazer da forma tal, tal e tal. E para mim isso é blasfêmia. Para mim isso é simplesmente uma blasfêmia. Revisar o próprio texto é o mínimo. E a menina simplesmente, além de usar IA para escrever, não se prestou nem a revisar. Deixou o comando lá no meio do livro. E assim, eu sei que eu particularmente sou uma pessoa bem chatinha com detalhes. Muito chatinha com detalhes. Esses dias minha mãe veio até mim e falou, olha, eu achei um furo no seu texto. Eu fui lá, peguei a dúvida dela, voltei algumas páginas e mostrei. Não tem furo. Eu reconheço que essa coisa de ser muito noiada com detalhes é uma coisa minha. Eu não gosto de esquecer nenhuma agulha no meio do texto. Se aquela agulha tá no meio do texto, ela vai ter que ser usada ou ela é excluída. Eu acho que todo escritor tem que ser assim? Sim. Brincadeira. Não precisa ser tão obcecado assim, mas o mínimo de cuidado com o que você escreveu. O mínimo de respeito. E aí isso nos leva a outra questão. Se você quer usar IA, por que você quer ser escritor? Tem uma coisa que acontece comigo e eu percebo em outros colegas da profissão. A gente tem necessidade de escrever. Tanto que eu demorei muito para dar uma chance para usar IA para qualquer coisa. Eu estava muito cansada desse mundo moderno. Eu me isolei no meu cantinho escrevendo sem contato com rede social, sem nada, porque eu estava cansada de tanto estímulo, de tanto. Só que por fim, no meio do processo, eu descobri que a IA realmente é uma ferramenta muito útil. Eu diria que usei o ChatGPT mais como um Google específico. Por exemplo, eu pedi para a IA me indicar heróis que fossem sinônimo de perfeição. E entre eles ela sugeriu Sir Galahs. Foi graças a IA que eu conheci a obra Demanda do Santo Graal. E aí eu pude comprar o livro, ler e usar esse herói como a inspiração principal do protagonista. Eu também não fazia ideia de como se cuidava de plantas naquela época. E todo aquele diálogo do avô do Alex com ele, que é jardineiro, foi baseado em instruções que o ChatGPT deu sobre como cuidar de um jardim, porque eu não sabia nem regar uma planta. E teve uma situação que eu quase usei o ChatGPT para escrever uma música. Eu componho músicas por hobby, mas para escrever uma música sobre o sol que tivesse um ar assim mais infantil, eu estava muito travada. Eu estava insegura e tentei usar o ChatGPT para escrever por mim. Dei os comandos. Que merda. Acho que eu consigo fazer um pouco melhor que isso, pelo menos, né? Aí eu me desliguei de tudo e pensei, bom, a gente tem uma nota musical chamada Sol. Por que eu não faço um trocadilho com isso? E aí eu pensei no movimento de jogar uma corda pro Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.
Lá, Sol, Sol e dá um puxão. Lá, Si, Lá, Sol, Mi. E o movimento de puxar. Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. E aí eu fiz um brainstorm. O que é um brainstorm? Você simplesmente vai jogando todas as palavras que te vem na cabeça de qualquer jeito. E aí, com base nisso, você tenta encaixar na melodia o que vai fazendo sentido. E por que eu tô contando tudo isso? Foi só um exemplo para mostrar que não é difícil botar a cabeça para funcionar. Esse tipo de sacada a IA não consegue ter sozinha. Como eu disse, ela obedece comandos. Então é aquilo, né? Se o escritor tem capacidade e conhecimento para saber o que ele quer, ele não precisa dar um comando para a IA escrever tudo por ele. Ele consegue escrever sozinho. Agora vamos para a segunda polêmica: imagens geradas por IA. Cara, quando eu vejo uma capa que tem cara de arte feita por IA, não me dá vontade de ler o livro. Pior ainda, né? Quando, além de ser gerada por IA, não tiveram nem o cuidado de editar, né? Você vê lá uma imagem com 3 chifres, 7 dedos. E assim, por sorte, eu trabalhei como designer gráfica por um tempo. Por exemplo, aquela fonte que vocês veem de Soline não existe. Ela foi desenvolvida por mim no Illustrator. E a minha ideia inicial com a capa era fazer os personagens na capa dela. E eu corri para terminar os protagonistas porque eu queria a capa. E era para ter sido assim a capa. Só que aí eu olhei e falei, putz, tem muita informação e tá parecendo muito infantilizada. E eu lá quebrando a cabeça com como eu ia fazer a porcaria daquela capa, pensei, tá, por que a gente não usa uma coisa mais minimalista então? Só lancei uma borboleta e uma floresta azul. E a galera tá falando que a capa é muito bonita. Mas é outro exemplo para vocês verem que não é difícil fazer a própria capa. Essa borboleta aqui é de PNG. Essa floresta azul é uma floresta que estava disponível como imagem gratuita na internet. Só que beleza, na hora de fazer o Instagram, eu tinha que fazer muitas postagens. E eu vou confessar uma coisa. Eu gosto de desenhar, só que eu não gosto de fazer personagens do mesmo jeito. Eu tenho dificuldade com isso. Tanto que se vocês olharem as postagens mais antigas do meu Instagram, eu gosto de artes surrealistas. Eu gosto de coisas que não têm uma proporção tão certinha, que são mais livres na hora de você passar para o papel. Então eu desenhei aqueles personagens para o site, só que eu tinha muita dificuldade de, além de fazer de novo, eu não tenho a rapidez de fazer. Eu demoro muito, né? Enfim, eu pedi para a IA fazer os personagens no estilo Disney para fazer as postagens. Hoje eu faria isso de novo? Não, porque tem toda uma questão ética sobre o quanto que as IAs gastam de água para gerar imagens, e também tem a questão da IA pegar arte sem autorização dos artistas para fazer as coisas em cima disso. Só que é aquilo, eu fiz no estilo Disney, eu acho que a Disney não vai sair prejudicada por causa disso, mas de qualquer forma eu entendo hoje que a gente tem que evitar usar a IA para esse tipo de coisa. Vou excluir as postagens? Óbvio que não, senão seria a mesma coisa que jogar água no lixo, né? Já que já gastou água, deixa lá agora. E outro motivo para eu evitar usar IA é que hoje eu entendo o quanto a imaginação é sagrada. Então, respondendo à pergunta, a IA vai acabar com os escritores? Depende. Se os escritores se acostumarem a deixar todo o processo na mão das IAs, a imaginação vai atrofiar. Então é uma questão que vai depender mais da escolha de cada um. Mas eu acredito que a necessidade humana de escrever as próprias histórias nunca vai acabar. O que vai acontecer e já está acontecendo é que a gente vai ter que se expor cada vez mais para provar nossa autoridade. Eu nem gosto de rede social, mas eu entendo que eu sou uma escritora independente no Brasil. Não basta só escrever, deixar lá na Amazon e pronto. Eu sei que é através das redes sociais que eu vou conseguir conversar diretamente com o meu público. Esses dias teve um colega do teatro que entrou em contato comigo porque ele vê as postagens que eu faço. Ele está pensando justamente em juntar um grupo de pessoas que gostam de escrever, né? No caso deles, mais peças, para trocarem ideia. E o que motivou ele a me buscar foi justamente as postagens que eu faço, a autoridade que eu mostro, porque quando eu falo sobre como foi o processo de escrita, eu estou mostrando que eu sei do que eu estou falando. Por mais que eu não saiba de tudo, que eu não seja, oh meu Deus, a pessoa mais expert do mundo na escrita, mas pô, eu reconheço que eu estudei pra caramba, sabe? Por mais que seja de forma autônoma, eu me esforcei pra caramba. Então, se você escreve ou pensa em ser escritor, você vai ter que cogitar fazer conteúdo para rede social. Como sempre, vocês estão convidados a visitarem meu site, onde tem uma amostra gratuita do que eu escrevi. E se inscrevam, porque no próximo vídeo eu vou fazer o impossível. Tentar consertar o roteiro de Wish. O título é honorífico, isso é paixão, não é presunção.